Bom dia, Igreja do Senhor, Igreja de Nova Vida em Praia Seca. Bom dia às Déboras que nos assistem nesta manhã, né? Manhã que é dedicada a uma reunião mensal de oração do Desperta Débora. E eu estou mais uma vez aqui para estar compartilhando com você uma mensagem, estar estimulando você a andar em fé neste tempo, onde ainda não podemos abrir a igreja para nos reunirmos como congregação, né, como igreja, mas temos os meios para que a palavra do Senhor ela venha estar conosco, para que ela venha estar sendo manifestada no nosso meio através do Espírito Santo que faz a obra em todas as coisas. Amém? Eu queria começar essa reunião com você, Débora, nesta manhã, 30 de maio de 2020, sábado, né, que estaremos na igreja às 9 horas, e eu estou agora com você às 9 horas aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo nesta hora. Nós vamos orar intercedendo no final, mas nesta hora nós estaremos orando para dar início a esta reunião. Amém? Deus querido e Deus amado, nós te engrandecemos, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, de mesmo, ó Pai querido, estarmos distantes uma das outras, mesmo, Senhor, não podendo sentir o calor humano, o aperto da mão, o abraço, o olho no olho, Senhor, mas te louvamos também porque temos essa tecnologia, ó Pai. Temos os meios, ó Pai, temos usado os meios, os pastores têm usado os meios, os pregadores, os evangelistas, os diáconos, Senhor, tem usado os meios, líderes, ó Pai, tem proporcionado momentos de oração, momentos de edificação através da palavra, levando a palavra até os lares, levando a mensagem, tentando fazer uma reunião de oração, Pai, usando os meios tecnológicos e eletrônicos. Pai, nós estamos usando os meios ao nosso favor, ao favor do trabalho do Espírito Santo. Nós somos as tuas servas, ó Pai, e nós queremos sim, ó Pai, nos alimentar de Ti. Queremos, ó Senhor, que tudo isso passe também, Pai. Sabemos que o Senhor tem o domínio e o controle de todas as coisas. Sempre esteve no domínio e o controle. Desde o homem decaído em Adão, desde que o pecado entrou no mundo, pestes assolam a terra, guerras assolam a terra. Haja vista olhar, ó Pai, para o Antigo Testamento e ver a história do povo, do teu povo, Senhor. Quantos reis se levantavam e andavam em obediência, e quando eles, ó Pai, deslizavam na obediência e agradar o teu coração, o Senhor permitia que o povo fosse assolado, o povo fosse vencido por um povo inimigo. E às vezes lemos na palavra e não temos dimensões de quantas pessoas morreram, e até de fome. Vemos nos livros de história, Senhor Deus, só aquilo que o livro de história nos conta, o holocausto dos judeus e outras guerras entre nações, ó Pai, que trouxeram fome a povos. Vemos isso até hoje, quando olhamos para outros continentes. Mas, Senhor, sabemos que o Senhor é Deus e que a Tua palavra há de se cumprir e que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Então, nesta manhã, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Espírito Santo de Deus, fala conosco, alimenta-nos, ó Pai, a fé. Nesta hora, neste momento, alarga a nossa tenda e a nossa visão. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos por este momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode dizer amém onde você está por esta oração. Quando você diz amém, você concorda e diz eu quero, assim seja. Então assim seja na sua vida e assim seja na minha vida. Irmãs, eu queria compartilhar com as irmãs algo que o Senhor me deu e que eu amadureci enquanto palavra, né, lida, estudada. E nesse tempo de isolamento, de pandemia, eu quero te dizer que você não pode perder de vista o estudo da palavra de Deus. Você não tem uma igreja reunida como congregação, mas você é um templo do Espírito Santo. Você tem que fazer a sua vida um templo do Espírito Santo. E eu queria que você abrisse a palavra no Novo Testamento, onde nós vamos meditar apenas no Novo Testamento. Queria que você abrisse a palavra em 1 Coríntios, capítulo 3. Então,
Vai em 1 Coríntios, abra sua Bíblia. Eu gosto de fazer uma reunião onde você já está com a Bíblia na mão. Você não tem que fazer eu não tenho que fazer uma reunião onde você não esteja manuseando a palavra de Deus. Eu já disse aqui em um dos encontros que nós temos que ter prazer em manusear a palavra do nosso Deus, não é? Nós precisamos ter prazer em manusear a palavra do nosso Deus, amém? Diz assim, 1 Coríntios, se você já encontrou, vá para o capítulo 3, como eu já lhe disse, e vamos ler do início, amém? Eu quero que você leia comigo todo o capítulo 3 e depois nós vamos meditar em algumas passagens do Novo Testamento. E eu vou dizer qual é o tema desta mensagem, para que você já esteja ligada naquilo que o Espírito Santo quer falar com você e comigo. Diz assim, então, 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1, versículo 1, diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Isto é uma carta de Paulo à igreja de Coríntios, aos coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? E andais segundo o homem? Quando, pois alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que ninguém o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é o que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Somente até aí, um fragmento do versículo 1 ao versículo 9, da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, aonde Paulo vai advertir a igreja sobre dissensões e sobre divisões que estavam existindo. E que sempre existiu no meio da igreja. Pessoas dizendo, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não é? Divisões onde pessoas se unem porque admiram certa liderança ou porque foram batizados por aquele pastor, ou aquele pastor teve um cuidado maior do que o outro com aquela pessoa na igreja, e a pessoa acaba escolhendo o homem ou a mulher de Deus como substituto da presença do Espírito Santo. E Paulo aqui adverte a igreja de Corinto dizendo, olha, eu fui ter convosco, mas eu não pude alimentar-vos com os alimentos espiritual, porque eu percebo que vós sois crianças em Cristo. Repare comigo no versículo 1, no final, na parte B. Diz assim, vamos ler todo o versículo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, parte A do versículo, parte B. E sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo não despreza aquela igreja por eles estarem num caminho e num processo espiritual aonde Paulo não poderia dar o alimento sólido e sim somente o leite. Porque quando você tem, ele compara com uma criança, quando você tem um bebê e o bebê nasce, né? Você não pode de uma hora para outra, veio para casa com 40 horas você fazer um prato de feijão, de caldo de feijão com angu e dar para a criança. A criança está arriscado ela ter uma indigestão, passar mal e morrer, né? Por quê? Porque é uma criança, ela vai devagar sendo introduzido a ela os alimentos necessários em cada faixa de época, até 1 ano ou até 6 meses, quando ela começa 6 meses a ter a primeira comida, né? Então Paulo se refere à igreja como a crianças, mas reparem que ele diz como a crianças em Cristo. Ele não menospreza aquela igreja quando ele percebe que a igreja ainda está num processo de um alimento ainda como leitinho.
E alguns de nós estamos nesse processo com um alimento como leitinho, não é? E o que fazer quando olhamos os nossos irmãos e percebemos esse irmão está com um processo que ele ainda está no leitinho? Eu quero te dizer nesta manhã, não julgue, porque você já esteve neste processo. E quero ir além, você ainda não está pronto e nem eu, porque senão nós estaríamos com os anjos, como anjos, e nós não somos. Então respeite o processo de cada um. E você, servo de Deus, como diz aqui o versículo, você vai trabalhar na igreja do Senhor conforme o dom que Deus te deu. E trate de desenvolvê-lo com responsabilidade, porque o dom é um presente de Deus e é Ele que dá. Diz aqui a carta, Paulo aos Coríntios, avance comigo. Versículo 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então quem exerce o dom não é nada, apenas exerce aquilo que Deus chamou ele para exercer. Né? Quem dá o crescimento é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo que vai fazer a obra, assim se você abrir o seu interior e permitir. Mas Deus, ele tem vontade de dar o crescimento. E continuando, versículo 8, ele diz, ora, o que planta e o que rega são um. Ou seja, o que planta e o que rega são um apenas. E cada um receberá o seu galardão segundo o próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Então estamos trabalhando para o Senhor. O pastor está trabalhando para o Senhor. Eu que vos falo como coordenadora da cidade do Desperta Débora de Araruama e da igreja de Nova Vida de Araruama do Ministério Desperta Débora, sou cooperadora de Deus, nada mais. O dom que Deus me dá é para cooperar para a obra que é dele. Por isso que temos que nos esvaziar de tamanho coração cheios, né, de vaidade, de olhar altivo, como a palavra de Deus, ela nos exorta e nos encaminha. Porque nós não somos nada, apenas cooperadores. Paulo aqui diz, nem o que planta e nem o que rega. Vocês ficam nessas dissensões, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Irmãos, isso não é importante. O importante é que vocês entendam, vós sois de Deus. E nós também, aqueles que trabalhamos como cooperadores, todos nós nesta seara. E eu dividi alguns tópicos, algumas mensagens que eu queria estar compartilhando com você nesta manhã, a partir dessa leitura inicial de 1 Coríntios, cartas de Paulo, capítulo 3, do verso 1 ao 9. Né? E o tema, se você quiser anotar aí, é uma pergunta. Eu sou igreja? Pergunte para você, eu sou igreja? Você já parou para pensar nisso? Porque neste tempo há uma difusão muito grande dizendo, nós somos igreja do Senhor, aonde estivermos somos igreja. Então eu posso ser uma igreja na minha casa. Olha, quando essa pandemia passar, eu não preciso estar numa congregação, porque eu sou igreja. E eu queria meditar e questionar e apontar na palavra de Deus sobre esta meditação. Eu sou igreja? É uma pergunta, não é uma afirmação. Pergunte a você, eu sou igreja? Será que eu posso receber o nome de igreja? Eu sou igreja? E para isso eu queria que nós lêssemos alguns versículos e algumas partes de cartas que foram escritas pelos apóstolos, algumas revelações que há na palavra de Deus. Queria que você avançasse um pouquinho em Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Se você já está com a sua Bíblia aberta no Novo Testamento, eu creio que você vai poder folhear comigo. Eu gosto de folhear na hora, né? A Bíblia me dá prazer na leitura. Irmão, se você não tem prazer em ler a palavra de Deus, eu quero te dizer nesta manhã, como eu já disse em outras vezes gravando, há algo que precisa ser trabalhado e você precisa abrir o seu coração para o Espírito Santo, porque nós temos que ter prazer na leitura da palavra, da Escritura, para que ninguém nos engane. A palavra de Deus, ela traz revelação quando nós andamos em oração.
A palavra de Deus nos revela, a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos exorta, a palavra de Deus nos corrige a ponto, né, de nos arrependermos, não com remorso, mas nos arrependermos e mudarmos a direção. Eu creio que você já encontrou o capítulo 10 de Hebreus. Eu quero que você avance os seus olhos para o versículo 24. E diz assim o versículo 24, que já foi muito lido nesses dias, né? Consideramos-nos também uns aos outros. Então, considere sempre o outro. Considere sempre uns aos outros. Considere sempre o outro. Difícil, né? Colocar o outro em consideração, porque às vezes há meninices dentro de nós, sentimentos tão pequenos que pertencem ao corpo e à alma e que não deixam o Espírito Santo trabalhar. Então aqui, mais uma vez, uma carta advertindo os hebreus. Consideremos-nos também uns aos outros. Versículo 24, Hebreus capítulo 10, me acompanhe. Versículo 25. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25 agora, perdão. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos a demonstrações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Já falei aqui também e tem sido pregado, né, em várias lives por vários pastores, o dia se aproxima. Estamos vivendo tempos de dores. Irmã Sandra, estamos vivendo tempo de fim de dores? Isso é o que você diz, isso alguns teólogos dizem pela interpretação da Bíblia, mas o dia e a hora ninguém sabe se é o fim de dores. O que eu posso dizer é que já passamos do início de dores e que estamos vivendo em tempos de dores, né? Aonde Deus permitiu que a igreja dele estivesse vivendo este marco da história. Ele não arrebatou a igreja antes, ele permitiu que nós estivéssemos vivendo como igreja do Senhor mais um tempo de pandemia. Irmãos, é só olhar para a história. Não olhe nem somente para a Bíblia, olhe para a história. Você vai ver os holocaustos dos judeus, você vai ver quando houve a grande pandemia do ebola, você vai ver de tempos em tempos assolações na terra. E em todo tempo estava lá o povo de Deus. O fato é que nós não fomos arrebatados ainda. Você soube de alguém que sumiu? Que era próximo de você da igreja? Houve um sumiço repentino de várias pessoas em vários grupos de igrejas. Nós não soubemos, não houve arrebatamento. Então Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. E nós temos que aprender e tirar conceitos e ensinamentos neste tempo. E um destes ensinamentos é saber conviver com o outro. Irmã Sandra, mas eu estou isolado do meu irmão na igreja. Irmãos, leia comigo de novo Hebreus capítulo 10, versículo 24. Não se atente ao 25 que já foi lido pelo seu pastor, se você acompanhou no domingo retrasado, onde ele pregou sobre isso. E ele disse já exatamente Hebreus capítulo 10, versículo 25, foi lido por ele. Vá lá, procure a pregação, onde ele diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns, ainda mais quando o dia se aproxima. Então, mais perto que nós vemos a palavra de Deus se cumprindo, mais nós temos que nos consertar e estarmos como igreja, congregando em igreja. E aí eu te pergunto, você é uma igreja? Não, irmão. Você é templo do Espírito Santo. Você só é igreja quando você congrega. Igreja é ajuntamento de pessoas aonde Deus derrama do Espírito, da unção dele. Aí, irmã Sandra, Deus não pode derramar a unção, o Espírito de Deus na minha casa? Pode. Se aplique à leitura da palavra, ao jejum, à oração, ao pranto, ao choro, ao arrependimento. Busque ao Senhor, ele pode derramar unção. Mas a unção derramada quando há uma reunião dos justificados pelo sangue do Cordeiro, não há como em nenhum lugar. Haja visto você olhar para Atos, onde estavam reunidos ali uma igreja. Então você não é igreja sozinho, você é templo do Espírito Santo. E o que fazer quando eu estou na igreja? Quando eu faço parte de uma igreja, quando eu sou congregação. Versículo 24 de Hebreus 10 já nos diz: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor
e as boas obras. Precisamos entender que uma congregação precisa desenvolver o amor e estimular as boas obras. Sempre lembrando, você que me assiste, que é líder. Esta palavra, principalmente quando falou comigo, e eu creio que está falando com você. Se você parou para assistir agora, e é Débora e é líder, você não é nada. Você é cooperadora do reino. Você é cooperador do reino. Pastor, líder, ministro, diácono, diaconisa, cooperador do reino. Apolo e Paulo eram cooperadores do reino e eu e você também somos. Então, o nosso papel na igreja, além de estar estimulando o amor a um aos outros, é também estimular as boas obras para que o reino de Deus se manifeste nesta terra. Não oramos assim? Que venha o teu reino, Senhor, que venha o teu reino. Pedimos muito, mas não nos movimentamos cheios do Espírito Santo dentro da igreja, para que venha o reino dele. E eu dividi alguns apontamentos para te ensinar acerca de você pensar, eu sou igreja. Quando acabar a pandemia, não preciso mais estar na congregação de Nova Vida, ou na congregação batista, ou na congregação comunidade, ou na Assembleia de Deus. Não preciso estar, né? Não preciso, porque eu sou igreja. Na minha casa, eu sou igreja. A diferença é que neste tempo de pandemia, você não pode estar na congregação. Então, cada casa, você deve buscar com a sua família, fazer dela uma igreja. Cada casa, uma igreja. Neste tempo de pandemia, aonde você reúne o seu marido, os seus filhos e você presta um culto ao Senhor. Ali você é igreja, porque a palavra de Deus diz que quando se reunires em meu nome, ali eu estaria. Então, agrada o Senhor estar congregando como igreja. Mas quando a pandemia passar, qual é a desculpa que você tem para não estar na obra do Senhor? A vaidade. O seu achar que é melhor do que o outro e eu posso estar dentro da minha casa, porque a minha família, eu, meu marido e os meus filhos são muito melhores do que aqueles que eu deixei enquanto eu congregava. Irmãos, acerca disso, Deus me levou a uma comparação e eu queria dividir com você. Quando eu conversava com o nosso pastor, ele riu quando eu disse isso. Eu falei, imagina, você orando e chegando para Deus dizendo assim, Deus, porque eu creio que uma pessoa, quando ela decide ficar desagrejada, né, que o nome disso é desagrejada, eu não estou falando para a pessoa, eu não estou dizendo, irmãos, não confunda, daquela pessoa que pediu a bênção para sair da igreja de Nova Vida e para outra igreja. Você tem liberdade para escolher o seu pastor e congregar em outro lugar com outros irmãos, mas isso é diferente de ficar desagrejado. Então eu estou falando para aquele que se acha tão igreja dentro da sua casa que ele acha que ele pode ser desagrejado. E aí me veio uma comparação e uma lembrança que eu escutei há muito tempo atrás de um pastor e ele dizia assim, já pensou como a gente fere o coração de Deus quando a gente chega para Deus e diz assim, Deus, eu vou inverter, porque quando a pessoa disse isso eu tive um outro pensamento. Suponhamos que você tenha uma amiga, como eu estou falando para mulheres, né? É uma reunião de Desperta Débora, que você tenha uma amiga. E aí você diga assim para sua amiga, olha, eu amo você. Ai, você é a minha amiga. Você é a minha irmã em Cristo, mais chegada que um irmão, como dizem Provérbios. Deus me enviou você. Olha, mas eu não suporto o teu filho, nem a tua filha. O teu marido, eu tenho nojo dele. Eu não consigo conviver com o teu marido e os teus filhos. Porque eles são soberbos, o seu marido tem um coração duro, pouco perdoador, e eu estou no nível espiritual maior. Eu amo você, sabe, amiga? Mas a sua família eu não consigo conviver. Agora vamos inverter. Vamos comparar você falando para Jesus Cristo, para Deus. Deus e Jesus são uma só pessoa, 3 em 1. Deus, Pai, Deus Filho e Espírito Santo, Santa Trindade. E você dizendo em oração com o Espírito Santo que move você, que trabalha em você e se diz assim, Deus, eu vou servir o Senhor em casa, porque aquela igreja já deu para mim. E nenhuma igreja que eu visito eu me encontro, nenhuma delas. Pastor,
ele tem muitos defeitos, a igreja A. A igreja B, então, não tem como. Quando aquele pastor abre a boca, eu não consigo concordar com ele. Na igreja C, onde eu fui, aqueles irmãos são arrogantes, são mentirosos, são adúlteros. Aquele irmão está lá tão cego. Nós temos lá um grupinho que está mais espiritual, que já não se alimenta de leite e de alimento mais sólido. Mas Deus, eu não consigo ficar em nenhuma igreja. Sabe o que você está dizendo? Jesus Cristo, eu amo a ti, mas eu não amo a noiva. Pense nisso. Eu não amo a noiva. A noiva é a igreja, é a congregação. Nós somos a noiva. E eu fiquei meditando sobre isso e fiquei pensando, isso entristece o coração de Deus. Então a mensagem que eu tenho para você nesta manhã, não entristeça o coração de Deus. Não faça como uns que ficam desagrejados. E nós temos vivido dias, líderes, eu creio que o líder que me assiste, ele tem esse sentimento. Talvez você pense assim, é tanta gente pregando, tem muita gente realmente querendo ter vaidade no nosso meio. Porque isso é do homem, não é? E não convém a mim julgar, Deus está tratando de cada um, porque Deus é o que sou dos corações, não sou eu. Eu não sou o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Então não convém a mim julgar. Mas nós percebemos que alguns movimentos são pura vaidade. Mas sabemos também que há um sentimento que está contagiando os líderes, os pastores, os pregadores. A preocupação pós-pandemia, quando voltarmos a congregar, quando a igreja sair da sua casa e voltar para a igreja física, congregai-vos, e aqueles que não voltarem, e que nós soubermos que não estão em igreja nenhuma, eles são denominados por esse tempo moderno como os desagrejados. Entristeceram o coração de Deus, porque o que faz uma pessoa achar que ela pode ser igreja na sua casa é justamente não valorizar a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. E para terminar, irmãos, eu queria que você avançasse depois de Hebreus, você avançasse um pouquinho. Retorne um pouco, não avance agora. Vai em 2 Timóteo, capítulo 3, eu separei esse apontamento e acho que ele é importante. Nós já lemos aqui, eu já trouxe uma mensagem sobre isso, mas é o versículo 16 e 17 que eu quero que você atente os seus olhos. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo de novo falando que nós lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 24, falando sobre a boa obra. Aonde você desenvolve a boa obra? É na comunidade também aonde a sua igreja está inserida. É junto dos seus irmãos. É também no seu trabalho, é também de uma forma individual, dentro da sua família, também. Quando o templo do Senhor, que é você, ele precisa manifestar as boas obras, os frutos do Espírito Santo. Mas quando nós estamos reunidos, o efeito, ele tem que vir a ser perceptível das boas obras. E diz aqui no verso 16, no versículo 16 de 2 Timóteo, capítulo 3, carta de Paulo ao Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus. O que eu estou lendo é palavra de Deus para mim e para você. Ela é inspirada por Deus. Nós temos que aprender a partir dela. E ele diz, ela é útil para o ensino. Então nós somos pessoas ensináveis. Nós somos pessoas que precisamos estar conectados a ouvir a Escritura e alguém que nos ensine. Ora, neste tempo, aonde o seu filho, você que tem filho pequeno,
pequeno está em casa. Que falta faz a escola, não é? Eu trabalho numa secretaria de educação e o que eu mais escuto de professores é como é difícil trabalhar em casa, como é difícil criar um grupo de WhatsApp, tirar aquelas dúvidas todas da apostila. E o pior, as mães reclamando para os diretores, dizendo quando isso vai acabar, porque eu não aguento mais. Porque a escola tem a parcela dela de educar. E vai além, até com algumas questões de valores. E por que nós podemos achar que nós podemos estar fora do ensino das Escrituras? Não podemos. Toda a Escritura foi inspirada por Deus. E ela é para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Que coisa tremenda! Então nós precisamos entender que a palavra de Deus é algo que se manifesta dentro da congregação, para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos crescer, até a gente chegar, como diz a Gálatas capítulo 5, onde diz que nós vamos produzir os frutos do Espírito. Irmãos, essa confusão de achar que dizer eu sou igreja, aonde eu for, você é igreja se você se reúne com outra igreja. Agora, nós estamos sendo igreja. Você aí na sua casa, mas comigo, através de uma tela. Nós somos igreja, porque não podemos estar corpo a corpo. E Deus vê e sabe. Mas a partir do momento que a pandemia, ela estiver controlada, e as igrejas tiverem uma ordem para abrir, com toda a prescrição, e você pode estar lá, porque Deus sabe quem pode e quem não pode estar, e você não quer estar, você já está desagrejado. Porque você se acha tão bom, você se acha o conforto da sua casa tão maravilhoso, que ele é tão melhor do que estar com o teu irmão reunido na congregação. E eu queria que nós lêssemos algo que fala sobre o templo do Espírito, né? Você já conhece, você sabe que você é templo do Espírito Santo, você já entendeu que as Escrituras foram dadas, né, pelo autor da vida, que é Deus, inspirada por Deus a homens e mulheres, que escreveram, e mulheres que participaram, como a juíza Débora, e outras mulheres, né, de episódios registrados na palavra de Deus, para que nós para que nós pudéssemos crescer, né, no aprendizado e no ensino e desenvolver para a obra de Deus, né? Mas nós temos que ter a certeza o que somos, né? O que somos, o que devemos ser, né? O que somos, que nós não somos igrejas isoladas, nós somos igrejas quando estamos no ajuntamento daqueles que têm a mesma fé. Isso é ser igreja, né? Nós somos templo do Espírito Santo. E agora sim, eu quero que você volte lá em 1 Coríntios, capítulo 6. E como eu disse, nós vamos terminando. Tenho mais alguns apontamentos para ler com você. E nós vamos terminando para a oração final. 1 Coríntios, capítulo 6, você já conhece, já ouviu, talvez não conheça o registro. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Paulo, novamente, exortando a igreja, ensinando acerca da palavra, diz assim no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Há outras traduções, que dizem assim: acaso não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então aqui Paulo está dizendo, acaso vocês não sabem que vocês têm que dar testemunho em todo o tempo, porque vocês são corpo, santuário do Espírito Santo? Nós somos corpo, alma e espírito, e o nosso corpo, o Espírito de Deus, ele quer habitar. Mas isso não faz de você uma igreja sozinho. Você é igreja, vou repetir, você é igreja quando há um ajuntamento de pessoas que têm também o corpo e o templo do Espírito Santo aonde ele quer habitar. Se você for comigo em Atos, capítulo 2, você vai ter a certeza. Atos registra a igreja primitiva,
Após a ascensão de Jesus aos céus, o que acontece com a igreja? Atos ensina como se comportava, nos mostra a igreja primitiva, as primeiras igrejas após a ressurreição de Cristo. Atos capítulo 2, versículo 46. Se você não encontrou, depois anote aí, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo. Diariamente estavam unânimes. Unânimes é todos ao mesmo tempo, juntos, né? Unidos no templo. Partiam pão de casa em casa. Veja bem, de casa em casa. Eu escutei uma pregação lindíssima da Priscila Farias, filha da pastora Silva Barreto, onde ela dizia assim: que coisa linda, vamos ceiar em casa como a igreja primitiva. Mas na casa dela não estava só ela. Estava o marido, estavam os filhos, e ela falava sobre aquilo, não sei se foi uma pregação ou uma live, não me lembro muito bem. Realmente, naquela hora ela era igreja. Ela partia o pão, era ministrado a palavra, mas não sozinha. E fazemos isso porque é um tempo de recolhimento, de reclusão da igreja. Mas após pandemia, você tem a liberdade de cultuar ao Senhor com salmos, com cânticos espirituais, com os dons que Deus deu a você na congregação, para que as boas obras sejam desenvolvidas. Acompanhe comigo o término da leitura de Atos capítulo 2, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, o que iam sendo salvos. Isso é igreja. Então, quando eu posso? Me reporto à primeira pergunta. Eu sou igreja? Sozinho você não é igreja. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Mas sozinho você não é igreja. E eu quero terminar te levando a Apocalipse. Apocalipse, aonde as 7 cartas, aonde, capítulo 2, aonde o término de cada carta, cada conteúdo da carta, João, o apóstolo do amor, né, recebeu a revelação e escreveu na ilha de Patmos, aonde ele estava lá exilado, preso. E em cada carta, capítulo 2, carta à igreja em Efésio, ele termina dizendo, veja comigo, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em cada carta, João recebeu a revelação, que nós falamos muito de Paulo, né? Então é comum um engano. João recebeu a revelação do que a igreja necessitava. Em cada carta, João recebeu essa revelação. E ele termina cada carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí ele vai à carta à igreja de Esmirna. E lá no versículo 11 ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E assim ele vai sucessivamente em cada carta. Ainda no capítulo 2, carta a Pérgamo, a igreja de Pérgamo, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Carta à igreja de Tiatira, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí nós vamos para o capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, carta à igreja de Sardes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí nós continuamos, versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça a igreja de Filadélfia. João falando, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E carta à igreja de Laodiceia, versículo 7. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, é um tempo de muita reclusão. É um tempo onde a sua casa precisa ser feita um lar de adoração em todo tempo, mais uma igreja. Cada casa uma igreja, como a igreja primitiva mesmo. Mas há um tempo que nós vamos sair dessa pandemia.
e vamos nos reunir de novo. Não sejamos como alguns que pensam, porque não entenderam o ensinamento da Escritura. Eu sou igreja. Você é templo do Espírito Santo. Você é igreja quando você se reúne com outro que também é templo do Espírito Santo. Eu espero que essa palavra tenha abençoado você e que você não se comporte ou esteja deixando isso abrigar o teu coração. Eu sou suficiente e não preciso de ninguém. Seria como eu dei um exemplo fictício de você dizer a uma amiga: eu amo você, mas eu não suporto seu marido e seus filhos. O desagrejado, ele está dizendo a Jesus Cristo com essa atitude: Jesus, eu amo você, mas eu não suporto a sua família, eu não suporto a sua noiva, eu não suporto a sua igreja. E isso é uma coisa para nós pensarmos, não é? Será que quando nós dizemos que amamos uma pessoa, nós não amamos a extensão da família dela? Se nós amamos a nossa amiga, nós amamos o seu marido, nós amamos, se ela não é casada, passamos a amar quando convivemos, porque quando nós amamos mais alguém, nós convivemos com aquela pessoa mais de perto. Então nós amamos os filhos, não é? Ah, irmã Sandra, é errado eu amar? Não. Davi, diz a palavra, teve uma ligação de alma com Jonathan. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Jesus tinha entre os discípulos sempre aqueles que estavam mais perto: Pedro, Tiago e João. Haja visto que João registrou tudo que está no Apocalipse. Haja visto que Pedro, ele diz: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Então, irmãos, não é pecado eu ter comunhão. Não comunhão. Comunhão nós temos que ter, vou corrigir, com todos da igreja, amando uns aos outros. É pecado eu não amar. É pecado eu não desenvolver o amor. É pecado eu não desenvolver o perdão, a boa obra. Mas nós temos aqueles mais chegados. Isso é bíblico também, né? Como assim você dizer para um amigo: ó, eu amo você, meu amigo, mas aquela sua esposa é insuportável. Então eu só quero ter ligação com você. Sair só com você, estar só com você. Será que é real esse sentimento? É assim que o desagrejado diz a Jesus. Ele está dizendo: eu amo você, Jesus, mas aquele povinho daquela igreja, ou da igreja A ou B, toda igreja, irmão, nenhuma serve para ele. Porque ele pensa que ama Jesus. Mas quem ama Jesus quer amar a noiva. Você me compreendeu nesta manhã? Então se esforce para realizar as boas obras. Se esforce para, quando esse tempo passar, estar na congregação e voltar diferente de como você parou de ir aos cultos junto com os irmãos. Se esforce e repense as vezes que você faltou o culto dizendo: não vou porque não quero olhar para a cara do irmão A ou B, eu quero ficar na minha casa. Repense esses pensamentos em você. Eu creio que a igreja verdadeira do Senhor na terra, ela está tendo um tempo suficiente para ser chacoalhada. A igreja verdadeira do Senhor na terra. Aquela que busca ser templo do Espírito Santo. E que na sua casa, com o outro que é templo do Espírito Santo, não deixa de realizar o culto ao Senhor, de fazer da sua casa uma igreja. Amém? Que você tenha entendido esta palavra, que você possa guardá-la, minha irmã, ou meu irmão que me assiste também, embora seja uma reunião de Déboras, de oração, no seu coração, e aplicá-la. Que Deus te abençoe, e eu quero terminar orando por você. As Déboras sempre oram nos grupos das suas igrejas, estão lá os pedidos de oração. Breve nós estaremos juntas novamente para estar orando pelos pedidos nacionais, pelos pedidos universais. Mas nesta manhã eu queria terminar dizendo com você, te convidando, dizendo a você: não perca a esperança do seu filho que está desviado, ou do seu filho que está fraco na fé, ou do seu filho que você não vê Cristo ainda na vida dele, de forma amadurecida, ele está ainda no leitinho, ou daquele que nem no leitinho está, o que está desviado.
Porque aquele que está no leitinho está desviado dentro da igreja. E aquele que nem está no leitinho está desagrejado. Eu quero que você feche os seus olhos e eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, exaltado e poderoso Deus, nós nos achegamos a Ti no nome de Jesus Cristo. Queremos colocar nossos filhos, nossas filhas, nossos filhos biológicos e espirituais, aqueles que nós adotamos como filhos. Nossa extensão, Pai, da família, genro, nora, netos, sobrinhos, em Tuas mãos, ó Pai. Aqueles que se encontram, Pai, em igreja, em congregação, neste tempo um pouco afastado, não podendo estar congregando, mas fazem parte de uma igreja, são templo do Espírito Santo. Se há uma fraqueza neles, ó Pai, se há uma falta de estímulo, que o Senhor venha, ó meu Pai, nesta hora, te clamamos, derramar um bálsamo novo, ó Espírito Santo, um bálsamo renovador. Incomoda, Espírito Santo, através do louvor, da palavra, para que eles possam se lembrar, oh aleluia, do tempo que eles andavam na casa do Senhor, e eles possam ter saudade e alegria, oh Pai, daquele tempo, e possam retornar para a tua casa diferente. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão desagrejados, desviados da casa do Senhor, faz o Senhor retornar, cuida deles aonde eles estão, ó Pai. Pai querido e Pai amado, guarda, tem misericórdia dos que estão desagrejados, que quando iam para a igreja, porque nós pegávamos pela mão e levávamos, Senhor, fazíamos o culto doméstico em casa, ensinávamos a Tua palavra, toda a boa escritura, mas hoje se tornaram adultos, estão desviados dos Teus caminhos. Deus, tem misericórdia de nós, é de nós, Senhor, que nós te pedimos. Nós, mães que oramos e planteamos, choramos, pranteamos pela vida destes filhos. Traga-os, Senhor, de novo da terra do inimigo. Traga-os, Senhor, da terra do inimigo, Senhor. Enquanto houver fôlego de vida, nós estaremos orando para que eles voltem da terra do inimigo, Senhor. Nós somos Déboras, mulheres valentes, mulheres de oração, de intercessão, e este ministério tem um fundamento principal, que é orar pelos nossos filhos, orar pelos filhos que já estão firmes, edificados, Pai, plantados numa obra missionária, como pastores, evangelistas, Pai, aqueles, Senhor Deus, que anunciam a Tua palavra. Firma também os pés destes, ó Pai, que eles não se desviem, ó Pai, olhando para a esquerda ou para a direita, mas que eles olhem para o alvo, para o Senhor. Pai, essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, eu quero terminar, Pai, com as minhas irmãs, te pedindo, sara o Brasil. Sara esta nação, sara a nação brasileira. Oh, meu Pai, livra, Senhor, esta nação do governo, Pai, mau, daqueles que querem derrubar o governo, daqueles que estão, Pai, trabalhando para Satanás. Senhor, derruba os altares de Satanás no Brasil, ó Pai. Levanta, Senhor, levanta homens que foram ordenados em autoridades pelo Senhor com a Tua permissão, mulheres que foram ordenadas como autoridade nesse país com a Tua permissão, prefeitos, governadores, o presidente, os senadores, os deputados, os ministros. Toma em Tuas mãos, Senhor, guarda-nos como igreja do Senhor, para que nós não possamos nesse tempo nos contaminar, ó Pai, mas sim orar e levar o Brasil a Ti em oração, gemendo pela nossa nação. Pai, é o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E você diga comigo, amém e amém. Débora, que Deus te abençoe. Que Deus esteja derramando uma unção sobrenatural sobre ti e sobre a tua casa. E nós nos encontramos na próxima quinta-feira, novamente, na primeira quinta-feira do mês de junho, aonde lá, como agora no YouTube, será colocado nosso culto do Desperta Débora, porque aí é diferente, não é uma reunião, é um culto do Desperta Débora, como nossa igreja faz. Todo último sábado do mês, reunião do Desperta Débora às 9 horas da manhã. Toda primeira quinta-feira do mês,
culto de oração do Desperta Débora. Amém? Que Deus abençoe você. Saudades. Fica na paz de Cristo Jesus.